Bom, gente, em respeito a vocês que já estão aqui dentro dessa live, nós vamos dar início para não ter mais delongas e não atrapalhar todo o processo. Primeiramente, eu sei que a maioria que entraram aqui me conhecem, né? Eu me chamo Poliana Muniz, sou mentora de oratória e comunicação e hoje, em parceria com um grande profissional, eu venho aqui trazer uma temática muito inovadora e transformadora para a sua vida. Eu não vou me alongar aqui, porque eu quero logo apresentar para vocês essa pessoa que trouxe novidade de vida para minha vida e eu quero compartilhar com vocês aquela transformação que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar com vocês quem foi essa pessoa que me ensinou a olhar para as minhas questões. Vou já trazer para vocês essa pessoa. Vamos lá. Eu encontro ele aqui. Enquanto ele entra, quero dizer uma coisinha para vocês. Nós estamos iniciando um novo projeto no digital. E esses nossos perfis, eles são perfis novos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Hoje eu estou fazendo a live pelo meu perfil pessoal, mas ele está linkado no meu perfil profissional. Então vocês não percam a oportunidade, vá lá, nos siga, acione os sininhos para vocês ficarem sabendo das próximas novidades que vêm por aí. Sabendo também das próximas lives, porque nós temos uma série de 3 lives aí para apresentar para vocês com a continuação dessa temática de hoje. Então, o canal no YouTube é Poliana Muniz e Adriano Uramoto, ok? Mas vamos lá, deixa eu dizer para vocês o que vai acontecer aqui dentro dessa live antes dele chegar. O tema, o poder do posicionamento, como superar o medo de falhar, né? O que tem feito nós não nos posicionarmos como devemos para alcançar os resultados que nós precisamos? Por que nós temos tanto medo de falhar? Por que nós temos tanto medo de olhar para as nossas dores? E o que tem por trás da nossa falta de posicionamento? Já já você vai descobrir. Além desses temas, você vai saber como você vai transformar a sua vida para se posicionar com confiança. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto, eu e o Adriano, para transformar a habilidade de comunicação. Existem vários cursos de comunicação por aí, com experts excelentes, eu mesma sigo vários deles, mas algo que me chama atenção e que é bem diferente, que eu não percebo nos treinamentos deles, é que assim, ativar a habilidade de comunicação de uma pessoa é simples, né? É só entregar algumas técnicas para ela. Só que se a pessoa não estiver transformada, se ela não estiver destravada emocionalmente, dificilmente ela vai conseguir colocar aquelas técnicas em prática. Ela não vai conseguir vencer o nervosismo, não vai conseguir perder a ansiedade, ela não vai perder esse medo que ela tem de se expor. Vamos ver aqui. Elaine, minha querida, tudo bem? Boa noite. Já tô dando spoiler. Gente do céu, tem outra pessoa aqui, Alessandro. Tudo bem, meu irmão? Que Deus te abençoe. Não. Gente do céu, vamos lá. Vamos colocar esse homem na tela, que até eu já tô querendo ouvir ele falar. Boa noite, Juliana. Boa noite, Efigênia. Tudo bem, minha prima linda? Estela, minha querida, que prazer ter você aqui. A Estela é uma amiga do coração. Fábio, muito boa noite. O melhor desenvolvedor de sites de São Paulo tá aqui. Fábio Rodrigues, ainda tem o meu nome para completar. Fábio auxilia nosso amigo lá, Fábio. Fábio é o meu mentorado. Fábio é um aluno esplêndido. Meu Deus, como ele se entrega nas aulas. É lindo de ver o Fábio. Uramoto, meu querido.
Gente, enquanto o Uramoto não entra, porque nós vamos resolver esse negócio em nome de Jesus. Vão apertando aí no coraçãozinho para que o Instagram possa entregar para o máximo de pessoas, porque muita gente precisa ouvir o que nós temos para dizer aqui hoje, porque é uma mensagem de transformação. Eu não estaria aqui com vocês se não tivesse feito uma grande diferença na minha vida em um tempo muito curto. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de onde vocês estão falando. Tem gente de todo lugar. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários de qual lugar vocês estão falando. Gente, antes dele entrar, eu quero apresentar quem é o Adriano. O Adriano é um profissional terapeuta integrativo. É diferente desses terapeutas psicólogos, terapeutas tradicionais. Eu conheci o Adriano numa situação bem adversa da minha vida, né? Sem mais delongas, eu vou falar para vocês, contar um pouco para vocês da minha história, para vocês entenderem, né, como que eu conheci essa pessoa tão especial, né? O ano passado, não sei que muitos de vocês acompanharam a minha história, né? Eu estava enfrentando com meu marido o câncer de pâncreas. Meu marido estava enfrentando um câncer e nós travamos uma batalha naquela época. Diante do tratamento, de quimioterapias, o Misael não resistiu até terminar o tratamento. Na terceira quimioterapia, o médico suspendeu o tratamento dele e colocou ele no paliativo. O paliativo, para quem não sabe, é aquele paciente que não tem mais proposta terapêutica para ele. Então, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, que ele ia para o paliativo, eu fiquei meio estática, anestesiada. Foram dias de muita luta, na verdade, quase um ano. E nós fomos para casa, levei para casa, não deixei no hospital, queriam deixar ele internado na UTI, eu digo, não, vou levar o meu marido para casa. Se vocês deram uma sentença de morte, ele vai morrer do meu lado. Foi isso que eu falei, né? E chegando em casa, os parentes foram se despedir, né? Uma despedida, porque é um câncer que a pessoa só tem uma expectativa de vida de 4 meses. E, para a glória de Deus, o Misael está aí hoje já mais ou menos um ano lutando contra esse câncer. E está bem, tá? Ele está bem. E assim, durante 2 dias, eu fiquei anestesiada com aquela notícia, né, daquela sentença que o médico disse, olha, pode colocar ele no paliativo e ele só tem alguns dias de vida. E aquilo mexeu com as minhas estruturas. Resultado, com 2 dias, eu acordei daquele transe e eu decidi que eu não ia desistir, que eu ia procurar outras alternativas. E foi isso que eu fiz. Procurei novas alternativas. Fui para a internet maratonar tratamentos, artigos, até que eu conheci a medicina integrativa. Não estou aqui para falar da medicina integrativa. Isso é só uma ponte para vocês entenderem como eu conheci o Uramoto e como essa conexão foi tão importante para nós. Quando eu conheci a medicina integrativa, eu fui logo pesquisar o que era, quais os tratamentos que tinham, não para tratamento de cura, mas um tratamento para dar qualidade de vida para ele, já que ele tinha perdido 30 quilos, estava com 50 quilos, né? Um homem que tinha 80 quilos, ele ficou bem debilitado, com as funções renais reduzidas a 30%, as funções cerebrais dele também, ele teve microinfartos, e assim, uma história muito dolorosa. E com 2 dias, eu tive um alerta. Eu digo, não, vou pesquisar. Encontrei a medicina integrativa. E na medicina integrativa tem um tratamento que chama modulação hormonal. Porque a medicina integrativa é assim. Ela trata de desinflamar o corpo, desparasitar o corpo, nutrir esse corpo de uma maneira correta e equilibrar os hormônios. E nós desinflamamos o corpo dele e iniciamos o tratamento da modulação. Só que a profissional que nos indicou a modulação nos orientou a buscar um terapeuta, porque esse câncer, na grande maioria das vezes, ele vem de origem emocional. Para vocês verem o quanto que é importante nós olharmos para esse lado emocional. E aí eu fui, ela disse assim, não procure um terapeuta tradicional, não desmerecendo ninguém aqui, tá, gente? Ela disse, procure um terapeuta integrativo, porque vai conectar com o tratamento integrativo que ele já estava fazendo, certo? E aí eu fui maratonar na internet o terapeuta integrativo, gente.
Eu achei uns 4 terapeutas pelos quais eu me conectei. Mas quando eu vi o japonês, não sei se vocês são assim, mas o japonês tem aquela fama, né, de uma sabedoria milenar, de disciplina. Então, logo eu me conectei com ele. Eu preciso de um profissional que haja rápido, porque o meu marido tem dias de vida. Então, eu preciso de alguém que me ajude muito rápido, que não fique com lenga-lenga, enrola-enrola. E foi aí que eu entrei em contato com o Adriano. Mandei mensagem para todos os terapeutas que eu encontrei, né? Os 4. Ele me atendeu de pronto. E aí ele me ligou. Marcou uma reunião comigo e me ligou de chamada de vídeo. E eu, vocês sabem, falante do jeito que eu sou, né? Comecei a conversar com ele. Comecei a conversar com ele, todo eloquente, falando: eu estou aqui, te procurei, porque eu quero apresentar o problema do meu marido. Meu marido está com esse problema X, precisa tratar o emocional para que o tratamento dele funcione, porque ele foi desenganado. E aí ele, tá, só me ouvindo, não falava nada. E eu achando que eu estava, né, transmitindo todas as informações, porque, gente, cá para nós, estava quase com diploma de medicina, de tanto que eu estudei sobre isso, para poder conhecer os procedimentos, para não ser enganada, para entender o que os médicos falavam dentro do hospital. Então, eu acabei, né, estudando muito sobre isso. E aí ele olhou para mim e ele disse assim: não é ele que precisa primeiro de terapia, quem precisa primeiro é você. Eu levei um susto. Eu disse, mas que homem insensível. Eu estou aqui falando do câncer do meu marido, que não é do meu marido, em nome de Jesus. Estou aqui falando dessa doença, né, que tem acometido ele, e o homem vem dizer que eu preciso de terapia. E eu respirei fundo, a gente marcou as nossas sessões de terapia, nossa primeira sessão de terapia. Não que o Misael não tivesse feito, ele fez também as sessões, mas o Uramoto disse que eu, como cuidadora, eu já estava no finzinho já, né, do meu limite, e não transparecia isso. Mas aí eu quero que ele comente com você onde foi que ele achou o ponto, que ele entendeu que eu precisava da terapia também. O que foi que ele encontrou em mim que ele achou assim, não, você precisa primeiro para poder romper, para poder ser transformada para cuidar de outra pessoa. Gente, não tem possibilidade de você cuidar de alguém, de você se doar para alguém se você não cuida de você. E não estou falando só de um cuidado com o físico, eu estou falando do cuidado mental, porque nós somos seres tricotômicos, seres que têm 3 dimensões, digamos assim. Nós somos seres espirituais, nós temos uma mente, olha que eu não sou psicóloga nem nada, tá, gente? Nós temos uma mente, né, que é onde nós guardamos o nosso conhecimento, e nós temos o centro das nossas emoções, o nosso emocional. A psicóloga que está aqui dentro da sala pode me ajudar, acho que tem mais de uma aqui dentro. E quando você não trata esse emocional, o problema, ele sai no seu corpo, né? Ele acaba refletindo no seu corpo. Então, a grande maioria das doenças hoje, elas têm esse fundo emocional. Gente, antes de eu dar continuidade nesse assunto, porque o Uramoto vai explicar a parte técnica desse assunto, é ele que vai discorrer sobre esse assunto. Eu quero dizer para vocês que essa é uma série de 3 lives que nós vamos fazer. E eu não vim aqui, e vamos fazer 3 lives e no final eu vou vender um curso para vocês. Não, não gosto dessas coisas, tá? Não gosto dessas landing pages aí que criam um vídeo que fica te enganando até. Não. Nós nos conectamos como profissionais. O Adriano viu um potencial em mim que estava adormecido e nós criamos essa conexão, essa parceria. E hoje nós temos um trabalho, né, que é uma imersão dentro desse assunto que a gente está falando aqui, que trata do seguinte: eu sou professora de oratória, mentora de oratória e comunicação, e ele é terapeuta integrativo. O que acontece? Na oratória digital, na comunicação, para você destravar a comunicação de alguém, e quando eu falo comunicação, não é só falar em público, não é só falar através de vídeos para a internet. Quando eu falo comunicação, eu estou me referindo também a uma entrevista de emprego. Tem gente que não sabe se comportar numa entrevista de emprego, que sente medo, que sente nervosismo, que a ansiedade não deixa ele se desenvolver, e da maioria das vezes ele é bem competente. Na maioria das vezes ele tem sim conteúdo, ele tem assunto, mas ele não rompe por conta desses medos.
a comunicação também, quando você não é só quando você vai procurar um emprego, dentro de uma empresa, quando você precisa apresentar um trabalho, um projeto em uma reunião, você acaba não conseguindo se desenvolver porque não tem essa habilidade que é tão rica hoje para o nosso desenvolvimento em todas as áreas. Uma outra situação é nos nossos relacionamentos interpessoais mesmo. Não falo muito longe, não. Eu falo se relacionar com seu marido dentro de casa, com seu namorado, se relacionar com seus filhos, com seus pais. Tem gente que não compreende a comunicação com os pais, porque são pessoas de outra cultura e acontecem os choques de geração. Então, tudo isso são habilidades que podem ser desenvolvidas através de técnica. Ninguém nasce, ou melhor, algumas pessoas nascem sim com essa habilidade inata de se comunicar, mas a grande maioria das pessoas não nascem com essa habilidade, não, viu? Elas têm que desenvolver técnicas. Se o seu emocional está travado, se você tem algum bloqueio, se você tem algum medo, alguma dor. Boa noite! Jesus! Gente, se não for assim com emoção, não é bom. Bom é assim, com emoção, não é, Adriano? Gente, mas agora eu vou apresentar com vocês. Agora eu vou apresentar. Eu quero um salva de palmas, um monte de palminha aí, tá? Quero apresentar aqui para vocês Adriano Uramoto, terapeuta integrativo, esse belo profissional que trouxe um novo olhar para mim. E eu quero compartilhar com vocês hoje todas as informações que ele tem para trazer para vocês, que são disruptivas. A cabeça de vocês vai fazer assim, ó. Bum. Adriano, meu querido, boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu me apresentar, sou Adriano Uramoto, terapeuta integrativo, e hoje vou compartilhar, né, da minha vivência com a terapia integrativa. A gente vai falar um pouquinho sobre a terapia integrativa, né, e como isso daqui muda vidas, né, através de questões emocionais e do que a gente Sim. sente. Então, a gente vem acostumado a trabalhar mentalmente, certo? E todos que trabalham e buscam coisas, geralmente eles querem aqui, entende? Ninguém olha para a parte emocional, Sim. né? E quando a gente passa a trabalhar com a parte emocional, você passa a fluir de um outro jeito. E vamos para o primeiro tema, que a gente já passou um bom tempo, né? Sim, eu até não sei se você viu, Adriano, não sei se você estava acompanhando, mas eu contei aquela minha história, né, de tudo que eu passei com o Misael, de como que nós nos conhecemos, e falei que você me abordou e eu até fiquei assustada. Você falou que quem precisava da terapia era eu, né? Você lembra disso? Com essa história, o que a gente percebe, né? Que as pessoas se ocupam, né? Olhando para as outras questões, né? Para que elas se ocupam olhando para as outras questões? Para que a gente não olhe para a nossa dor. Ok, o Misael estava com câncer, e só que nesse momento, quem me procurou foi a Poliana. E eu percebi a emoção na voz dela. Então, esse desespero que ela estava sentindo, de não estar dando conta do que ela sempre se dispôs a cuidar, fez com que ela Sim, batesse esse desespero. E então, o que é isso tudo? É a sim. fuga de olhar para a própria dor. Então, por qual motivo as pessoas se ocupam cuidando dos outros? Para que não tenha tempo para olhar para sua própria dor. E eu tinha muito disso, né, Adriana? Até comentei contigo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar o próximo. E o Adriano falou para mim na sessão de terapia que eu não era boazinha, não. Não é porque eu sou boazinha. Pode continuar. É que a gente tem que dar uma desculpa, né? E não pode passar batido. Temos que ter uma desculpa. E o que fez o boom virada, né? Eu falei para ela que não tem como construirmos um prédio em cima de um barraco, né? E se a pessoa que está aí, ó, não tem uma estrutura emocional, não cuidar das partes emocionais, não vai ter como a pessoa sustentar esse peso. Então, Por dores, né, no Adriano? momento que ela passa a olhar para as dores, começa a fluir diferente. E Sim, é e eu esse era o muito trabalho. assim, viu? Eu era muito assim. Eu era cheia de atividades, fazia um monte de coisa, e quando chegava o final do dia eu estava exausta para que eu pudesse deitar e dormir, para não olhar para as minhas questões. Então, olhando para um outro ponto, vamos olhar
por que o posicionamento? Vamos olhar, entrar no assunto de posicionamento. O que que faz você não se posicionar? Que emoção é essa que faz com que a gente não tenha um posicionamento? Sim. Olhando para a segunda, depois que a Poli olhou para essa primeira questão, ela foi atendida novamente. Foi na primeira sessão, né? É. E aí, olhando Uhum. para esse olhar sobre o posicionamento, o que que a gente fez nessa segunda abordagem, Poli? Sim. Então, na verdade, gente, eu não tinha posicionamento nenhum. Quem me conhece intimamente que está aí dentro dessa live, fica calado, hein? Eu não tinha posicionamento nenhum, gente. Eu era uma pessoa muito influenciada pelas outras pessoas. A ponto de eu ter que mandar foto para alguém. Essa roupa tá boa para eu sair? Quem tá aí dentro me conhece sabe. Porque eu não tinha segurança. Era uma pessoa influenciada igual o camaleão, se adaptava diversas situações, igual o camaleão, né? Que muda de cor a diversas crises. Mas assim, eu sempre fui uma mulher determinada a vencer, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, eu amo estudar, sempre gostei de adquirir conhecimento, fiz 2 faculdades, pós-graduação, fiz vários outros cursos, me arrisquei em várias profissões, mas quanto mais eu estudava, mais a sensação de frustração tomava conta de mim, porque eu não conseguia resultados. Eu não tinha resultados, uma pessoa. E aí as pessoas me questionavam: meu Deus, o que acontece com a Poli? Porque ela estuda, 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 faz curso, começa um trabalho, não termina. Para vocês terem uma ideia, gente, eu já tive várias profissões. Eu já fui professora de adulto, de criança. Eu acho que tem alunos meus aqui dentro, quando eu era professora de oratória lá em Imperatriz. Eu já confeccionei, customizei roupa com crochê para vender quando os meus filhos eram pequenos. Eu já fui cabeleireira, manicure, já fui gestora de RH, já fui assistente financeira, até esteticista automotiva eu já fui. E vocês pensam que eu fazia isso de qualquer jeito? Não. Eu amava quando eu começava. Eu era super motivada no início, tipo queimar largada, sabe? Super motivada, mas no meio do caminho eu desistia, já não queria mais aquilo, eu sempre estava querendo inovar. Eu dizia que eu era uma pessoa inovadora, mas não. Não era porque eu era uma pessoa inovadora, eu não tinha posicionamento. E por que eu não tinha esse posicionamento, Adriano? É que, na verdade, muitas das nossas questões estão envolvidas em questões do passado, né, na nossa infância. E o que que fez com que a Poliana não startasse? Lá na infância dela, a energia paternal tem a ver com a energia de trabalho. E uma das questões dela foi olhar para esse sentimento reprimido que ela tinha referente ao pai. Não que ele tenha feito algo Sim, para porque ele que acontecesse tinha tudo culpa isso. de alguma Foi um coisa, né? momento, foi um momento onde a Poliana sentiu uma dor profunda que fez com que ela se fechasse para essa energia de trabalho. E no momento que ela olhou para essa energia, ela virou a chave. Virei a chave. Virei a chave. Foi tão interessante quando isso aconteceu. Acredito que foi na nossa segunda sessão, né, Adriano? Na Foi nossa nessa. segunda sessão, o Adriano ele me questionou. Já estava quase concluindo a sessão. E aí ele falou assim, Poli, não, ele não me chama de Poli, não. Ele falou assim, Poliana, vai lá no. Lembra de um lugar aí, de alguma coisa que você fazia, que te trazia muita paz, que você gostava demais, que fazia você esquecer dos seus problemas. Gente, imediatamente eu fui levada para dentro de uma sala de aula. Eu lembrei de quando eu dava aula nas escolas técnicas lá na minha cidade. E nessa época, os meus filhos ficavam com a Rilva, ela está até aqui dentro da live. E a Rilva é uma pessoa maravilhosa que cuidou muito bem dos meus filhos. Mas eu ia para a escola à noite chorando porque deixava meus filhos em casa. Mas quando eu chegava na escola, que eu colocava o meu jaleco, porque era escola técnica de enfermagem, tinha que usar jaleco, né? Parecia que eu entrava numa outra dimensão, entregar aquele conteúdo para os alunos, ver o brilho nos olhos deles, ver eles se transformando a cada aula, aquilo ali fazia com que eu esquecesse os meus problemas. Parecia que eu não tinha problema nenhum no mundo. E foi aí que eu startei e eu descobri qual era o meu real propósito, né, Adriano? Você lembra disso? Lembro como ontem. E então, isso para vocês que estão aí, ó, assistindo a live, percebam que muitas das coisas que a gente está passando, não é para a gente passar por isso. Essas dificuldades, esses empecilhos, essa trava, estão aí para que a gente olhe para tudo isso.
né? Sim, Então, todo incômodo que a gente tem, toda coisa que não está desenvolvendo, é um motivo para que a gente olhe. Só cresce para que a gente dê importância para isso, ok? sim, Então, não é que todos aqui olharem para as questões e trabalharem toda essa parte emocional, a vida vai começar a fluir de outro jeito. E é um movimento que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Elas vão na parte racional e tentam de outro jeito pensando, né? Então, sim. nessa abordagem na terapia, como que vai funcionar? A gente trabalha a parte emocional e depois, o que acontece? Você flui de outro jeito, certo? Sim, sim. E é interessante, Adriano, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque eu falo demais, né? Uma das coisas, é, as pessoas podem pensar assim: ah, mas ele te deu um exercício para você fazer, para você treinar em casa, para começar a fluir. Ele te deu um relatório para você saber como foi a terapia, as sessões, o que que ele disse para você não esquecer. Gente, não é igual à terapia tradicional. É algo que trabalha o seu emocional e o seu corpo vai fluir naturalmente. Eu me vejo fazendo coisas que de repente eu olho assim, meu Deus, eu mesma que fiz isso? Hoje eu tenho uma autoconfiança tão grande, uma certeza de que as coisas vão funcionar, que as coisas estão acontecendo na minha vida. Eu não estou indo atrás. As coisas estão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu era tão travada, tão travada, tão travada nessa questão que, pasmem vocês, com 42 anos eu não tenho uma carta de habilitação. Por quê? Porque eu nunca acreditei que eu poderia ter um carro um dia. Eu nunca me vi dirigindo um carro. Eu sempre me achei pequena, eu sempre me achei incapaz de vivenciar aquela experiência. E aí eu usava a desculpa, não, eu gosto de motorista. Essa era a minha desculpa, eu gosto de motorista é nada, né? A gente precisa aprender a se posicionar diante das situações da nossa vida. Eu estava até comentando com o Adriano, falhar, todo mundo falha, e nós sempre vamos falhar. A grande questão é como nós vamos nos posicionar diante dessa falha, né, Adriano? E olhando para essa falha aí, Sim, muito das nossas dores, e tem uma frase que fala que se você não se cura das suas feridas, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Então, que sentido que faz essa frase, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dor aqui e, e culpa o outro do gatilho que ele te traz. Ou seja, a pessoa que você discute no trânsito, a pessoa que dentro do seu relacionamento, a crise que você tem dentro do relacionamento com seus filhos, sim, é o que? É um gatilho que faz sim. com que você sinta uma dor. Mas essa dor já reside na sua vida. Ela Amém. só aperta o botão. E quando você trabalha essa parte emocional, você vira a chave. E essa virar a O chave vira Adriano, a polaridade desse sentimento, sim, tem uma né? E quando coisa que eu você preciso olha bater para muito tudo na isso, frase, Adriano. você percebe que o sentimento que essa pessoa tem, a intenção que ela tem, é dela. E ela é assim, né? Só que passa a não doer mais aqui. Sim. Então, com esse movimento, com essas técnicas, a gente consegue se libertar das nossas dores. Uhum, exatamente. E não é apenas um olhar, né, Adriano? Porque assim, a gente tem falado muito de olhar para as dores, né, que são às vezes são dores que estão no nosso inconsciente, lá da nossa infância, que a gente nem sabe o que é. Tem coisas que aconteceu com você com 2 anos que você nem lembra e que influencia diretamente na sua vida adulta, né, impede com que você rompa, com que você alcance resultados satisfatórios, e você acaba não entendendo por que que isso acontece. Então, assim, não é só sobre o olhar. Tem algo mais que a gente precisa fazer. É se aprofundar através desse método e olhar a fundo. Porque quando você olhar realmente, profundamente para essa dor, Sim, você vai passar a não sentir mais esse sentimento, né? sim, E como é uma exatamente. pessoa? Imagine todos vocês que estão assistindo. Como você vai se portar sem o medo? Como vai ser seu comportamento sem a tristeza, sem a mágoa que tem aí dentro de alguém? Você vai fluir na vida? Diferente. Então, eu não vou dar um modo que você vai se portar. Você vai trabalhar uma sensação e essas emoções para você se comportar do jeito que você naturalmente teria que se comportar. Sim, sim. É você vestir uma nova roupagem, né? Eu me sinto assim, com uma nova roupagem, como se antes eu não tivesse identidade e ficasse absorvendo um pouquinho de um,
admirava um pouquinho de outro, admirava um pouquinho de outro, e assim eu ia me formando. E, na verdade, eu estava camuflando, né? Todas aquelas coisas que eu estava sentindo. E hoje, não, eu não tenho essa sensação. E é importante a gente frisar também, Adriano, é uma coisa que eu sinto, que não é que os problemas vão acabar, não é isso. É como se fosse uma ferida, gente, um machucado. Quando ele está cortado, aberto, você sente toda a dor. Quando ele não é tratado, você sente toda a dor. Mas quando esse machucadinho ele cicatriza, você vai continuar sabendo que tinha uma dor, que tinha uma ferida ali. Você só não vai mais sentir. É bem isso, né? É isso aí. No momento que você flui desse jeito, você vai perceber de onde, ó, o segredo da live de hoje, posicionamento. Por qual motivo você não se posiciona? Porque tem dor envolvida aí. E essa dor é emocional. Você não tem posicionamento por quê? Tem medo? É frustrado? Tem sentimento de inferioridade? Sim, Ok? Então, se você tem tudo isso, como você vai se posicionar? Então, sim, exatamente. olhando para tudo isso aí. E tem uma coisa interessante, Adriano, que é tudo que vem na minha memória, assim, do que foi o que rompeu em mim, é que, assim, quando a gente fala que você não tem força para o trabalho, não é que você é preguiçoso, né, Adriano? Não é que você é preguiçoso. Você tem estímulo, vai, só que no meio do caminho você esmurece, você vai perdendo a energia. É por que que isso acontece, Adriano? Na verdade, quando você tem questões para serem trabalhadas, você não tem aquela entrega, né? Algo te Sim. limita, né? Só que você fica pensando e achando que é alguma coisa aqui, né? E você não Uhum. para refletir sobre a parte emocional, porque a mente mente pra gente. Ela não quer perder, a dor não quer perder a eficiência, né? Então, para que ela Sim. não perca a eficiência, ela tem que te enganar. E no momento que você trabalhar a parte emocional, daqui para baixo, olhando para suas emoções de uma forma com essa abordagem, com essa intenção. E eu vou falar uma coisa para todos que estão aqui, né? Isso daqui não é uma mágica. Isso só vai acontecer quando a pessoa que estiver predisposta a olhar para tudo isso, ter coragem de enfrentar e confrontar tudo isso, ok? São três forças: eu, você e a sua vontade. Então vamos alinhar tudo isso daí para que vocês que estão assistindo aí tenham alguma dor, enfrente ela, aborde ela, para que você não passe a fluir isso, porque percebe que toda dor é repetida, ela se repete e ela vem cada vez com mais intensidade, Sim, né? Então, para que é isso tudo? Ela acende mais, fica mais dolorida para que você olhe para ela. sim. É um padrão de comportamento que se repete, né, Adriano? É Repetindo complicado, ciclo. viu, gente? Complicado. Muitos anos eu venho batalhando por despertar, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito proativa, sempre. E para resolver as coisas dos outros, tá, Adriano? Eu entro numa empresa de uma pessoa, organizo a empresa toda e deixo tudo bonitinho. Mas na minha própria empresa eu nunca consegui. Enchi o computador de planilhas e parecia que eu não estava enxergando os números na minha frente. Era bem assim. E hoje, naturalmente, eu acordo, eu estou com uma ideia na cabeça e um texto ele flui. Eu escrevo 5, 6, 8 páginas com a naturalidade, sabe? E acontece. As coisas estão acontecendo, estão fluindo. Olhando para a parte de posicionamento, uma pergunta para quem está assistindo, o que faz você deixar de fazer as coisas, né? Quantas vezes você deixou de para fazer o amanhã, mês que vem, o ano que vem, né? E eu vou falar assim, quando você não se posiciona, você está à deriva, deixando o barco rodar sozinho. Até quando você vai ficar nessa daí? Até quando você está perdendo oportunidades de trabalho por não se posicionar? Até quando você está perdendo a oportunidade de falar com alguém porque tem medo de falar, né? De levar Então, fora, né? de tomar um fora pelo medo de se constrangir, o não você já tem. Então, Sim, entende sim. que se você não tem um posicionamento, você não tem nada. Você É. está deixando o barco. Só que até quando vocês aí que estão assistindo vão deixar o barco andar sozinho, né? E para quem não tem destino, qualquer lugar serve. E você já tá nesse, você já acabou de chegar nesse lugar. Tá bom para você? Entende? É horrível você não ter objetivo, não ter propósito. É horrível você não ter propósito. E falando dessa questão do posicionamento, é,
eu quero compartilhar com vocês que a sensação que eu tenho é que finalmente eu descobri o meu propósito de vida, né? Que é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. É isso que me anima, é isso que me dá força, é saber que algo que eu tenho posso contribuir na vida de outra pessoa. E assim, para não ficar nas minhas palavras, todo mundo sabe aqui que eu sou cristã, quem me conhece sabe que eu sou cristã. Tem uma palavra que eu estou guiada debaixo dessa palavra que está lá em Josué 1:7, que diz assim: seja forte e muito corajoso. Isso é uma versão mais atualizada. Tome cuidado com toda a lei. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Então, assim, eu entendo que depois que eu olhei para as minhas dores, depois que eu fui tratada pela terapia integrativa, é uma técnica, são técnicas que são usadas. É, hoje eu me sinto forte e corajosa. Eu preciso ter cuidado para não desviar desse propósito. E eu tenho certeza que em qualquer lugar que eu estiver, o que eu for fazer, eu vou ter sucesso. Né? Porque essa palavra me garante. E eu pude olhar para essas dores. E eu vou dizer uma coisa, Adriano. Eu não sei quanto tempo está essa live que eu não contabilizei, mas eu tinha um preconceito, tá? Com terapia. Eu preciso te dizer isso, que eu tinha um preconceito com terapia. Por ser cristã, eu tinha esse preconceito. Eu achava que não, que vai me roubar da minha fé, que só o espiritual é o suficiente, só Deus vai fazer isso. Gente, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus não vai fazer aquela parte que somos nós que temos que fazer, que é olhar para essas dores, olhar para as nossas questões, olhar para as nossas mazelas, não fugir das nossas falhas, das nossas responsabilidades. Não é isso, Adriano? Quando a gente passa a olhar para essa parte emocional, não tem o que falar, né? É. Então, só vocês não dá para explicar como que é esse processo, né? Não dá para explicar como é o sabor de uma maçã sem a pessoa experimentar dela, né? Mas se vocês aqui, ó, estão nessa dificuldade de fluidez, tem alguma coisa com alguém, tem um sentimento que você dorme todos os dias pensando nele, eu te convido a olhar para essas dores, né? Porque pode ser muito diferente. E se você está tão acostumado a andar nesse mesmo caminho, esperando outros resultados, eu te convido a fazer um outro caminho para ter resultados muito diferentes do que vocês estão tendo, certo? Sim. Gente, comenta aqui se vocês têm algum assunto, alguma pergunta para fazer para o Adriano específica sobre esse assunto. Se vocês querem dizer, eu tenho, gente, essa dor, eu preciso de ajuda, porque assim é muito simples, é muito fácil de romper esses problemas na vida da gente. É muito fácil, é só a gente dar a cara a bater. Não faz que nem eu, não, gente. Fica procurando um monte de coisas para fazer, cuidando da vida dos outros e não olhar para dentro de mim, para mim mesma, né? Só trouxe benefícios e eu vou dizer para vocês, isso não tem muito tempo não, tá? Tem pouco tempo. Isso melhorou tudo na minha vida profissional, o meu relacionamento com meu marido, o relacionamento com os meus filhos, é uma fluidez assim extraordinária, inclusive até o Misael, tá? O Misael mudou muito, muita coisa tem fluído na vida dele, o trabalho dele está fluindo, ele está bem, né? Uma pessoa que estava condenado à morte, quando ele olhou para essas questões, porque assim, o emocional dele estava super abalado, o Adriano lembra disso, deprimido, super abalado, e hoje o Misael é um homem para cima, é um homem que vai, trabalha, faz e acontece, e é isso. Se vocês tiverem alguma questão para colocar aqui, alguma pergunta para fazer para o Adriano, hein? Para mim não. Vamos dar uma pincelada no nosso projeto, só para Vamos, trazer vamos clareza para sim. essas pessoas que estão aqui. Sim, sim. Tá. Você fala ou eu falo? Pode falar. Acabei que não falei a surpresa para o pessoal que está aqui, Adriano, né? Porque a gente pegou que meio que enrolou o meio de campo. Gente, mas para vocês que participaram dessa live, estão conosco até agora, e que forem participar das outras duas lives que nós vamos fazer, nós vamos sortear uma mentoria conosco. E como vai funcionar esse nosso projeto? Essa nossa parceria, ela é uma parceria que consiste em ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos, a ter resultados. Como que ela vai fazer isso? Primeiro, ela vai olhar para as dores dela.
primeiro, ela vai destravar o emocional, porque não tem como você romper sem destravar o emocional. Eu conheço pessoas, Adriano, de uma competência, mas pessoas que onde ela chega, sabe? Você sente aquela energia boa, mas a pessoa não consegue romper. Por quê? É falta de talento? Não é falta de talento. É falta de olhar para a sua dor. É falta de não ter uma percepção para isso. Então, assim, a nossa parceria funciona assim. O Adriano entra com a terapia integrativa, destravando o emocional da pessoa, né? E eu entro com a parte de ativar a pessoa nas suas habilidades de comunicação. Ah, Polly, mas eu já sei falar. Gente, tem gente que sabe falar, todo mundo sabe. Você aprende a falar na hora que você completa um aninho, você já aprende a falar. A grande sacada da comunicação é você saber se expressar de uma forma com que o outro compreenda o que você está falando, de uma forma clara, de uma forma natural. E muita gente que tem grandes habilidades, perdem grandes oportunidades, inclusive dentro da própria empresa, eles não sobem de cargo, às vezes chegam bonitinho, que está um mês, só porque tem uma bela habilidade de comunicação, você que já está 2, 3, 4, 5 anos, não consegue alcançar o resultado que ele alcança, e às vezes ele toma até o seu lugar dentro da empresa, por conta dessa habilidade que é tão necessária, não só na vida profissional. A gente fala na vida profissional porque é o que as pessoas mais pedem, mais nos procuram, né, Adriano? São profissionais que precisam se apresentar nas redes sociais e não conseguem. São profissionais que precisam apresentar um projeto numa reunião para o seu chefe e trava. Então, esse nosso projeto é para isso. Aliamos o trabalho terapêutico com o trabalho da oratória, da comunicação e formamos essa imersão fantástica, porque não tem como a pessoa sair de um lugar desse, e nós já temos resultados, né, Adriano? Nós vamos discutir com vocês depois sobre esses resultados. Não tem como a pessoa sair de um lugar desse, gente, sem saber se comunicar, sem se sentir posicionado, autoconfiante. Não tem como. E eu sou prova vivíssima disso. E esse nosso trabalho, ele vai funcionar assim. Adriano destrava as dores emocionais da pessoa, eu ativo as habilidades de comunicação, certo? E aí é só correr para o abraço. Porque, assim, uma vez que você está destravado, uma vez que você consegue olhar para os seus problemas sem se afundar dentro dele, aí você consegue romper em qualquer área da sua vida, profissional, pessoal, familiar, principalmente com os nossos familiares, com nossos filhos. Certo? Adriano, meu querido, dá continuidade na apresentação desse nosso projeto aí, apresenta para o pessoal como que vai funcionar. É assim, gente, a gente não está aqui para fazer 3 lives com vocês e só na terceira nós vamos divulgar isso. Não, a gente vem com a nossa verdade, nós estamos aqui com a nossa verdade. A gente não está aqui para aplicar técnicas de marketing digital. Ah, a técnica da escassez, a técnica para gerar isso na pessoa. Não, não quero gerar nada de escassez em vocês. O que eu quero gerar em vocês é uma consciência de que para você destravar, para você ser feliz, realizado, você precisa sim tratar o seu lado emocional. Porque senão você vai morrer com essa dor aí. E não é isso que a gente quer. Ok, como vai funcionar esse trabalho, né? A gente vai trabalhar em 2 sábados de julho, Isso. os 2 primeiros sábados, das 8 às 17. 17, Isso. né? E vamos fazer esse processo nos 10 primeiros. Vou falar para vocês que já tem 3 alunos no grupo já, tá? Vão ser só 30 alunos, né? E vou falar assim, mas eu não trabalho em empresa. Eu falo assim, mas você tem problema para verbalizar? Você tem problema para falar? Você tem dificuldade emocional? Você tem dificuldade em falar com alguém superior a você? Trabalha, Medo. entende? Então, vamos trabalhar as duas pontas, né? As duas pontas para que você se desenvolva na parte da oratória, na parte da conversa e na parte emocional. E o que vai acontecer com você? Vai explodir, entende? Em qualquer área.
Então, olhando, separando, 10 alunos, os 10 primeiros pagarão R$ 1.000, certo? Travou aqui. O, travou? Para mim, sim. Os 10 primeiros alunos pagarão R$ 1.000. O do 11º ao 20º, 1.500. E do 21º até o 30º, vai ser Normal, R$ 2.000. né, Adriano? Então, para aqueles que quiserem, tiverem interesse de olhar para tudo isso, marca aqui, eu quero saber mais, que a gente vai colocar em ordem as pessoas, que de acordo com as mensagens, para estar destravando você na parte de oratória, da parte de apresentação e da parte emocional. É uma outra coisa, a gente vai continuar com as lives. Por qual motivo? A intenção não é vender esse curso especificamente, e trazer clareza para que as pessoas consigam acesso a esse novo olhar, entende? Porque se a Poliana destravou em 3 sessões, todo mundo tem condições para fazer isso, Com certo? certeza. Então, isso eu quero que fique acessível para todas as pessoas que tenham esse conhecimento e que tenham esse olhar. Porque não adianta a gente ter esse conteúdo e as pessoas não ter contato e relacionamento com essa informação. Então, a gente está aqui para divulgar esse novo jeito de trabalhar e esse novo jeito de olhar para as suas questões. Sim, é verdade. Tem gente comentando aqui, Adriano, que se viu nessas palavras, né? Obrigada, Iene. A Cristiana, ela quer que você repete a frase. A frase da dor Isso, é quando você não cura da ferida que você sente, da dor que você sente, né? Você vai sangrar em cima de quem não te cortou, né? isso. Ou seja, a gente culpa as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu só te Continua falo uma ferindo coisa. as pessoas, né? Eu falo uma coisa para você, né? E quem que a gente está ferindo? Eu vou falar assim, vocês que estão ouvindo aqui, você não vai ferir o seu vizinho, né? Sim, Você não vai ferir sim, o diretor da sua escola, sim, entende? Pessoas que estão distantes de você. A gente fere, quando a gente está na dor, a gente fere as pessoas que estão mais próximas da gente. Por qual motivo? A gente tem confiança nesse relacionamento, né? Então, dentro desse relacionamento, a gente vai ferir os nossos filhos, a sim. esposa, o marido, os pais, os irmãos, os filhos, entende? Então, por qual motivo? A gente confia fielmente e sabe que aquela pessoa vai. Mas vou fazer a pergunta: até quando, né? Essas Sim, pessoas vão ser o depósito dos seus sim. A gente sentimentos? está falando aqui, Adriano, que ela está com decisões para tomar, mas o medo tem paralisado ela. Ok, quando você trabalhar esse medo, a paralisia vai perder eficiência, entende? Então, trabalhe esse medo através de uma abordagem. Me Uhum. procura aqui, a gente conversa sobre esse tema. Todas as pessoas que estão aqui podem. Eu tenho uma conversa de pelo menos meia hora com cada pessoa que me procura. Eu nunca atendo Informar, ninguém né? sem saber qual que é a história dela. Sim. Porque se a pessoa vier querendo um milagre, esse milagre não vai acontecer, entende? Então, eu preciso ter uma conversa e eu preciso sentir na pessoa qual a intenção que ela tem sobre essa dor, ok? Então, a partir do momento que ela está predisposta a olhar para tudo isso, a gente marca um agendamento, marca um dia, faz o pagamento e a gente fecha essa Sim. sessão, Gente, é ok? só entrar lá no direct do Instagram do Adriano, que o Adriano, ele é maravilhoso em dar atenção. Eu fiquei até admirada, eu digo, meu Deus do céu, ele vai me dar essa atenção todinha. Na primeira conversa, nós passamos 1 hora conversando. Adriano, a Sara está perguntando, Adriano, a falta de energia masculina ou feminina pode estar ligada com questões da infância? Com certeza. Energia do pai, força de trabalho. Energia da mãe, prosperidade. Ó, se a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e não tem prosperidade, não tem energia da mãe. Se a pessoa não tem vontade de trabalhar, não dá certo em trabalhos, percebe que não tem fluidez, tem conflito nos trabalhos, energia do pai. Então entende que não, ó, deixando bem claro para vocês, que não estamos trazendo o culpado na situação. Ninguém, Nós exatamente. estamos olhando para a dor dessa cliente, ok? Então, sendo bem claro que não existe culpado, Sim. mas a gente vai olhar para Às a vezes dor ela tá dela. lá dentro. Adriano, aquele negocinho que você falou comigo uma vez, eu achei tão interessante sobre A os questão, filhos.
Para tirar esse peso aí que tem muitos pais assistindo aqui, né? Vamos falar. Então, vamos falar que um pai tem 5 filhos, né? Sim. E cada filho tomou uma palmada na bunda com 2 anos, né? Então, um tomou um susto, outro achou engraçado, outro ficou paralisado e um tem a dor da alma, entende? Então, e qual que é a diferença da palmada? Nenhuma. Então, vai de acordo com quanto que aquela pessoa guardou aquele sentimento, entende? E esse sentimento que você está relacionado à questão que você tem aí, não é seu, entende? Você pode se libertar dessa dor. Para desmistificar, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas a minha dor é só se eu fui abusada, é só se eu fui espancado. Não, não é Uma isso, né? palmadinha na bunda pode dar esse resultado, É, entende? exatamente, exatamente. A Cris está dizendo, sabe que romper requer decisões, atitudes, mas quando tudo isso se torna impossível de você romper, tem impossível, Adriano? Impossível é se você não procurar ajuda, né? Aí vai ser impossível. Então, a partir do Impossível se você momento que não você se está procurar e se predisposta, montar. a partir do momento que você está predisposta a olhar para essa questão, né, tem como você virar essa chave. Você só não vai conseguir sozinho, Sim, né? Porque, como eu já te exatamente. falei, a mente não vai chegar no sentimento, nunca, Hum, entende? Então, a partir do momento dessa abordagem, trabalha o quê? Emoções e sentimentos. sim. E você vai pensar de outro jeito depois que trabalhar essas questões. E acabou. Exatamente, gente. E é aquilo que eu falei para vocês, é de forma natural. O seu corpo vai fluir, o comportamento vai sair que você não vai entender por que você está agindo daquele jeito. Não é uma receita de bolo, não é mágica, né? Não tem nada a ver com mágica. Então, é interessante, é muito interessante. Eu não compartilharia algo com vocês se realmente não tivesse feito a diferença na minha vida, né? Então, assim, o Adriano já passou as informações da nossa imersão. A nossa imersão vai ser no mês de julho, 6 e 13 de julho. Para os 10 primeiros, que é o primeiro lote, o valor da imersão, 2 sábados completos. Vamos trabalhar o seu emocional e destravar a parte comunicativa, R$ 1.000. O segundo lote é mais 10 pessoas, já vai ser 1.500, porque não é justo com quem realmente se posicionou de prontidão. E o terceiro lote, a gente só consegue atender 30 pessoas, porque é um trabalho muito profundo, é algo individual, não é algo em grupo, né, Adriano? É com o Isso. indivíduo que ele vai tratar, tá? Você não vai ficar exposto a outras pessoas dentro de uma sala, não. O Adriano especificamente vai tratar o indivíduo. Comigo as técnicas é diferente, mas com ele vai tratar no individual. E deixa eu revelar uma coisa para vocês, gente. Adriano não me bate. Vocês já passaram por sessões de terapia que o terapeuta, quando parava 1 hora, você estava falando, ele dizia acabou o seu tempo? Meu Deus do céu, como eu já passei ódio com isso. Acabou o seu tempo. O Adriano não. Ele tem respeito pela sua história, ele tem responsabilidade com aquilo que ele está fazendo. Ele não estabeleceu, acabou em 1 hora. Pode acabar em 30 minutos, pode acabar em 40 minutos, pode acabar em 1 hora e meia, né? Mas também você não vai passar a tarde inteira com ele. É só para vocês entenderem o grau de comprometimento desse profissional, o grau de profundidade que ele tem. Eu jamais iria me aliar a alguém que não tivesse isso, tá? Então É é isso. online. Ó, dúvida aqui, é online. O curso é online e a minha abordagem é online no 1 a 1, tá? Uhum. Sim, a Beatriz está dizendo aqui que já fez uma sessão com a Adriana. A Bia é uma querida. Tem muita gente que eu indiquei que já fez a sessão e que você vê a transformação. Gente, no andar da pessoa você vê a transformação. Eu não vou nem citar o nome de outra pessoa aqui, que é para não expor ele. Ai, Deus do céu. Pois é. Então é isso. Tá liberada a nossa imersão. Nós vamos sim continuar fazendo lives, vamos trazer temas pertinentes. Essa primeira live foi uma live ensaio, né, Adriano? É uma live assim, que apesar de nós termos a profundidade no nosso conhecimento, já ter uma experiência, uma bagagem, no digital nós somos bebês, nós estamos aqui começando, mas nós vamos alinhar tudo isso e trazer assim temas extraordinários. Inclusive, eu estava até falando com o Adriano que a gente tem que falar sobre um tema muito chocante, que é coisas que a gente não gosta de pensar, que é sobre a dor do luto. Então, a gente vai falar, aguardem, que muito em breve a gente vai falar sobre isso, tá? Vocês vão entrar
lá no Instagram do Adriano, no direct, ou então vai colocar aqui agora na mensagem do comentário para a gente encerrar. Eu quero participar da imersão. E o Adriano vai conversar com vocês, vai chamar um por um, vai abordar, porque ele precisa. Primeiro, ele faz a entrevista direitinho com você e vai fechar esse negócio com vocês. Tá? Então, se você tem interesse, você pode estar em qualquer lugar do planeta que a gente consegue realizar esse trabalho. Tá bom? Tem gente dos Estados Unidos aqui, tem gente do Maranhão, tem gente da Bahia, Marleide, minha colega de classe, tem gente aqui, meu Deus, Eudivânia, de onde você está falando, Eudivânia? Gente de Goiânia, Iênia de Goiânia. Nossa, tem gente de São Luís do Maranhão aqui. Amores da minha vida. Isso. Eu acho que o que é dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, que está aqui. Mas então, é isso, gente. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha, assim, despertado vocês para um novo olhar, que vocês possam, a partir de hoje, olhar para dentro de vocês, olhar mesmo para suas dores. Não fujam disso, porque vai ser libertador. Eu quero dizer para vocês que hoje o meu relacionamento com as pessoas é diferente, o meu relacionamento com Deus é diferente, porque antes eu via Deus como um ser muito longe de mim. Hoje não, eu sinto ele tão perto, tão meu amigo, porque assim, eu destravei, foi disruptivo fazer essas terapias com o Adriano. 3 sessões, eu ainda quero fazer mais. Ele pensa que se livrou de mim, mas ele não se livrou de mim, tá? Então eu quero muito agradecer vocês por ficarem aqui até o final. E vocês que ficaram até o final e que vão participar das outras 2 lives, eu vou pegar o nominho de vocês e vamos fazer um sorteio de uma imersão completa para vocês, tá, meus amores? Muito obrigada e uma boa noite. Adriano, se despeça do nosso público. Obrigado, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, coloca lá e me procura, ok? Eu vou estar à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida, ok? Isso, Até mais. @Adriano Lamoto, tá? Ok. Obrigado. Boa noite. Um beijo no coração de vocês, Adriano, meu querido. Muito obrigada pela parceria, viu? Tchau, tchau, Obrigado. amores. Tchau, gente. Obrigado.